Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Animados para nossa live de hoje? Então, hoje, né, o tema da nossa live vai ser sobre a ansiedade, né? E o papel da nutrição, da educação física e da psicologia, né, na ansiedade. Então, para isso, a gente vai fazer uma live, eu, o Dório e o Rafa. Então, já vou aqui pegar o Dório. O Rafa também já entrou, mamãe também já entrou, minha mãe também já entrou, a Lilian também já entrou. Bom dia aí para todos. Meu pai também já entrou. Vamos ver quem que é. O Rafa foi primeiro. Tudo bom, Rafa? Bom dia. Bom dia, deixa eu tentar arrumar a iluminação. Isso, minha câmera. Agora? Agora tá iluminado. Ó, já entrou a Kelly, já entrou meu pai, já entrou minha mãe, já entrou o Kaique, já entrou mamãe. O Dório tá tentando entrar, vou mandar de novo. Bom dia. Acho que agora foi. Ah, o Dório foi agora. Tudo bom, Dório? Tudo bem. É que eu tinha entrado aqui, a câmera ela estava aberta para o meu painel. Ah, Então, ao contrário. bom, hoje nós vamos ter que aprender a ser sucintos, os três falantes aqui. Senão nós vamos ficar 84 anos aqui falando sobre esse assunto, né? Vai ter a parte 2, hein? Vai ter a parte 2 com certeza. É verdade. E eu tenho duas novidades para contar, né? Não, na verdade, uma eu queria. A gente foi, né, Dório? Eu e você, nós fomos no Citec, né? E aí eu queria que você falasse também um pouquinho da sua opinião do Citec. E o outro é que nós estamos com um site novo, né? Então, no decorrer da live, eu vou falando sobre o site. Mas, Dório, vou começar com você. Então, vou pedir para você se apresentar e conta aí a sua opinião do Citec, um destaque, ou o que você gostou mais, enfim. Legal. Bom, primeiro, bom dia quem está acompanhando a gente aí. Bom dia, Rafa. Entrei falando com a Elaine, foi atropelando, então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Roberto Dório. Eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 8 anos de idade. Isso aí há mais de 40 anos atrás. Então, quer dizer, o que a gente tinha de conhecimento de educação em diabetes, ou mesmo a questão de recursos, principalmente para o monitoramento, eram muito escassos. Então, quer dizer, algo assim bastante... a gente praticamente tratava o diabetes meio que no escuro, né? Então era um desafio muito grande. E eu fui descobrir isso, né? Assim, o que eu posso dizer, né? Que o exercício me salvou. E eu só fui descobrir isso quando eu terminei a faculdade de educação física. Eu fui para educação física, hoje é muito comum, né? As pessoas, principalmente quem é mais jovem com diabetes tipo 1, vai para a educação física, porque sabe que é um dos pilares aí no tratamento, mas no meu caso, não. No meu caso, eu fui porque eu treinava, eu era atleta, eu fui atrás de preparar outros atletas, quer dizer, eu fui buscando alto rendimento. E quando eu fui para fazer a pós-graduação em fisiologia do exercício, foi quando eu comecei a ler alguns artigos sobre exercício e diabetes e vi que, assim, eram meio confusos, começavam a falar de diabetes tipo 2, daqui a pouco estavam falando de diabetes tipo 1, aí voltavam no diabetes tipo 2 de novo, quem lia ficava, sabe, aí tinha aquela ideia assim, não pode fazer isso, não pode aquilo, né, então, quer dizer, foi uma coisa assim que me despertou para isso. E isso aí já faz, né, um pouco mais de 20 anos que eu trabalho como personal trainer para pessoas com diabetes, e estudo os efeitos do exercício na resposta glicêmica, não só na resposta glicêmica, mas na saúde, de uma maneira geral, de quem tem diabetes, porque a ideia é que a gente, apesar desse desafio enorme de ter que toda hora monitorar a glicemia, que hoje a gente pode, né? Todo mundo reclama porque o sensor custa caro, a insulina, isso, aquilo, mas agora você tem opção, naquela época não tinha.
Então, você podia ser milionário, você ia ter o tratamento era igual para todo mundo por falta de recursos. Que foi o que a gente viu, né, Elaine, no último CITEC aí. E não tinha nem dado, era por cor, não é? O doutor João acho que contou, o João Bosco, eu não lembro, que era por cor, não era nem o valor. São cores. Né? Não. E é assim, o que você tinha como referência? 5 cores, aonde a primeira cor, ela era a cor da fita, sem ser molhada na urina. Então, quer dizer, se você molhasse na urina e não reagisse, estava negativo. Né? E depois o resto era sempre cruzinhas. Então era 0, a primeira cor, e depois as outras eram 1 cruzinha, 2, 3, 4, eram sinaizinhos e mais. Né? Tá. Então tinha 4 até 5 cruzinhas. Só que hoje que a gente sabe, fisiologicamente, a gente começa a liberar glicose pela urina a partir de 180 miligramas por decilitro. Ou seja, você media na urina, deu negativo. Você comemorava, falava que legal, mas ele estava 170 a sua glicemia. Não era sensível o suficiente para identificar um valor menor. Queria dizer que estava até 180. Hoje a gente sabe, naquela época não tinha referência. Né? Era assim, se reagia. A ideia qual era? A hemoglobina glicada também não tinha referência. Depois que minha mãe faleceu, eu estava na casa do meu pai lá ajudando a reorganizar as bagunças, né? Porque a gente casa, mas deixa um rastro na casa dos pais. Lá. Fui lá organizar uma papelada minha, achei vários exames de quando eu era criança e com valores de hemoglobina glicada com kits totalmente diferentes. Então, em uma referência era 6%, o outro era 7%, o outro era 6,5%. Então, tinha um monte de kit fazendo... Então, para o próprio médico, era difícil para ele ter uma referência. Sim. Sabia-se assim, porque tanto é que foi no DCCT, só que a partir da década de 90, praticamente, que se determinou que a hemoglobina glicada menor que 7% tinha menos risco direto com as complicações. Até então, a única coisa que se tinha era a hemoglobina se liga com a glicose. Então, sim, quanto mais alto tiver esse valor, pior é. Quanto mais baixo, melhor é. Mas não se tinham referências, mesmo porque os kits eram... Então você vê como a gente tratava o diabetes no escuro. Você vivia num túnel escuro em relação ao diabetes. O que você fazia? Você seguia a recomendação que você recebia, que normalmente era dada apenas pelo médico que te acompanhava. Então ele falava, evita doce e tal. Eu sei que você é criança, às vezes você vai numa festinha, a doutora Arol falava muito isso pra mim. Eu sei que você vai numa festinha e dá vontade de comer um brigadeiro, um bolo. Não tem problema, vai lá, come, mas vai brincar. Resumindo, todas as festas que eu tenho de festinha de aniversário, o cabelo tá todo grudado na testa, assim, né? Porque tava correndo o tempo inteiro. Isso eu acho que era um indicador de que eu acabava atacando os docinhos, não sei. Mas de qualquer maneira, isso, assim, hoje eu entendo o quanto o exercício foi benéfico. Claro, com todos esses recursos que a gente tem para monitorar, eu só conseguia, mesmo na década de... Foi em 94, 98 que eu comecei a fazer a minha aposta. Naquela época também, a gente os glicosímeros estavam chegando, mas era um valor extremamente alto. Hoje as pessoas reclamam, mas hoje é muito mais acessível do que era naquela época. Então, você media meio que de vez em quando. E o que eu vivia, o que eu sentia, era totalmente diferente do que estava nos trabalhos. Então, por conta disso, eu fui para outra área. Com relação à sua outra pergunta, em relação ao CITEC, né? O CITEC eu acho que é um evento maravilhoso, aí, promovido pela Sociedade Brasileira de Diabetes, para profissionais que trabalham na saúde, para poder ter acesso às novas tecnologias. Uma coisa que eu acho que é muito clara e é legal a gente falar, que inclusive no Congresso foi comentado, você ter acesso à tecnologia é uma situação. Você ter acesso ao conhecimento. Existe tal produto, existem coisas novas chegando no mercado. Agora, você vai poder comprar ou não é outra conversa. Então, assim, existir, existe. Agora, o acesso àquilo demora um tempo até que fique uma coisa mais... a um preço mais acessível, coisas assim. Então, para a gente, o que é importante, foi falado, inclusive, no Congresso, que acesso à melhor tecnologia que a gente tem hoje, a tecnologia de ponta, para o tratamento de diabetes, somente 1% da população que vive com diabetes tem acesso. Sim. Então, se a gente pensar que, tudo bem que nós temos números exorbitantes, né? Mais de 16 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. Então, 1% de 16 milhões é um número elevado aí de pessoas. Mas, se você pensar no total, é uma fatia do bolo muito pequena. Muito pequena. Né? Então, quer dizer, tudo bem, faz parte, mas hoje eu enxergo com muito bons olhos isso, como eu te falei. Na minha época, que eu fui diagnosticado, não tinha conhecimento e nem recurso. Hoje tem. Se eu não consigo usar sempre por questão de custo, aí cada um vai se virar do jeito que pode. Mas a ideia é a seguinte, pelo menos você sabe que tem, né? E eu acho que isso é uma coisa legal. E com relação ao CITEC, uma coisa que eu achei assim que
é bastante interessante. Esse novo medicamento que vai chegar para o tratamento, que é um análogo de LP1 associado a um outro princípio ativo, para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Porque o grande problema que a gente tem foi, isso aí eu falei muito, né, no meu canal lá do YouTube, mesmo no Instagram, falei muito, principalmente para os profissionais de educação física, se preparem que na pandemia as pessoas estão ganhando peso. Quem tem predisposição a ter diabetes tipo 2 provavelmente vai ter pré-diabetes ou diabetes alunos já seus, que agora não estavam, no momento não estavam treinando. E foi o que aconteceu. Tem um monte de aluno meu que saiu da pós-graduação, professor, eu tô com 5 alunos com pré-diabetes. E é isso que vai acontecer. E qual o grande problema que a gente tem? A indústria da obesidade, ela não conta com quase nada de medicamento. Então eles vão meio no rabo, eles pegam uma carona, né, de medicamentos que tratam diabetes tipo 2, porque como efeito secundário tem o emagrecimento. Então eles têm poucos recursos também. E esse estudo aí desse novo o Saxenda, o Ozempic, né, tal, esses medicamentos que estão fazendo um sucesso aí porque ajudam a emagrecer. Claro que a gente sabe que o medicamento é só uma parte, não adianta, né? Se continuar com a boca nervosa e não mudar o estilo de vida, não vai adiantar muito. Mas entramos nessa brincadeira também, né? Pois é. Entendeu? Então não tem jeito. Então, assim, é aquele esquema, a pessoa tem que realmente se monitorar, tem que mudar. Ótimo, mudou. O resultado que tem sido mostrado, os artigos que foram mostrados lá, são excelentes. Isso é uma coisa assim que certamente vai ajudar muito as pessoas. Agora existem 2 problemas aí. Primeiro, por quanto tempo a pessoa vai conseguir sustentar? Porque, de primeiro momento, você pega um período. Então, sei lá, vamos for 3 meses, 6 meses. Em 6 meses diminuiu pra caramba, ótimo. E depois você continua vivo. E o resto da sua vida, como é que você vai ficar? Eu Porque isso é que a gente... curso falando dele, que falou que a perda de peso é em até 20%. Isso. Porém, nós 3 aqui temos que entrar pra gente poder manter esse resultado. Então, é aquilo que eu brinco, né? Dieta, exercício e psicoterapia sempre entra, né? Porque para manutenção do resultado precisa de nós 3, né? Elaine, uma coisa que me chama muito a atenção é o seguinte: nós temos um problema muito sério cultural no Brasil, que é normal, você desde criança você aprende isso. Você tá feliz, você faz o quê? Reúne todo mundo e vamos comer. Você tá triste, você faz o quê? Senta na frente da TV e fica comendo, assistindo um filme triste. Porra, meu, qualquer extremo que você tá é comer, então fica difícil. Sim. Gostei do seu destaque. Eu não tinha falado no meu destaque do medicamento. Boa. E, Rafa, no CITEC, falou sobre medo de hipoglicemia. Foi até uma palestra super legal com uma psicóloga. E eu coloquei um questionáriozinho aqui, uma enquetezinha, enquanto eu estava lá, perguntando se eles tinham medo de hipoglicemia. Falou com o medo, né, de uma hipoglicemia. Tem um podcast do Dório que ele fala super bem, né, da hipoglicemia, que não é legal ter hipoglicemia, né? Então, o medo aí se justifica porque é um estresse para o organismo, né? Mas fala, né, que com o medo da hipoglicemia você acaba colocando uma dosagem menor de insulina, preferindo ter uma hiperglicemia do que uma hipoglicemia. E aí eu perguntei aqui pro pessoal, né? E bastante gente respondeu, e 97% responderam que tem medo de hipoglicemia. Queria que você falasse um pouquinho sobre a hipoglicemia, se apresentasse também. E pensei da gente falar sobre isso no mês que vem. O que você acha? Começando pelo fim, eu acho que é um tema muito pertinente, né? Tem pessoas que eu atendo, tem diabetes tipo 1, são adultos, trabalham, e de fato é uma questão bem pertinente essa relação a isso por conta você perdeu o controle, né? De alguma maneira você pode ali acabar tendo uma crise, tendo um ponto ali onde você fica vulnerável, né? Então, de fato, a pessoa prefere ter uma dose de insulina menor e poder garantir que ela não vai ter essa perda de controle. É um assunto importante, porque a gente precisa ter um limite disso, a gente precisa, obviamente, ter um controle, vamos dizer assim, um pouco mais próximo ali, para você também não ficar numa glicemia muito alta
mas se sentindo protegido por isso, né? Então é de fato uma questão importante. A gente não pode se habituar a manter mais alta só para a gente não ter a hipoglicemia te assombrando ali, mas é um assunto. A gente precisa debater, até mesmo ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, o porquê que isso acontece, né? O que elas sentem, né? O que é esse medo, né? O medo é uma palavra, vamos dizer assim, genérica, né? Tem especificidades dentro do medo, né? E é importante a gente tentar entender esses detalhes para que as pessoas possam se desafiar, cada uma na sua rotina, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua vida, a poder melhorar um pouco mais esse controle e confiar que a pessoa vai conseguir identificar ali no corpo dela os sintomas da hipo e ela vai poder fazer a correção dela. Ela não precisa ficar numa margem alta de glicemia, né? Então, eu acho importante, sim, esse nosso tema. É um assunto que eu tenho, vamos dizer assim, uma coisa bem contínua nos meus acompanhamentos na clínica. Algumas pessoas adultas falando sobre isso, então eu acredito que seja assim, um tema bem interessante. Então, Assim, fechamos o tema do mês que vem. Qual que é a outra pergunta que você falou? Para mim que eu já esqueci, eu tô pós-resfriado aqui, eu tô meio aéreo aqui, mas qual que foi a primeira pergunta que você me fez? Você falou um pouquinho do medo da hipoglicemia, da gente falar sobre o tema, tá? E para você se apresentar, Rafa. Me apresentar, é verdade, me apresentei. Então, meu nome é Rafael. Conhece ainda? Não, sempre tem, né? Sempre tem as pessoas que acabam chegando na DiaBC, chegando no nosso perfil, né, do Instagram, no YouTube. Então, meu nome é Rafael Marques, sou psicólogo clínico. Não tenho diabetes, mas eu estou na DiaBC, eu trabalho de forma voluntária na DiaBC desde 2011. Então, já tenho 12 anos a serem completados agora em meados de 2023, fazendo parte desse grupo maravilhoso, junto com o Doro, junto com a Elaine, junto com a Eliette, junto com o Dr. João, o próprio João que está aqui nos assistindo, várias pessoas queridas que a gente tem sempre contato no Kids Day, nas nossas palestras presenciais, quando tínhamos as possibilidades disso, né? Então, assim, são 12 anos trabalhando, estando próximo das pessoas e aprendendo bastante. Uma coisa que o Doro falou, que você também, Elaine, falou que no começo aqui, que ilustra o quanto que as coisas mudam, evoluem, e portanto a gente está sempre atento a essas novas tecnologias, essas novas informações. Infelizmente, muitos profissionais acabam, né, ficando mais enraizados a questões ali antigas, né, e acabam não se atualizando, e o quanto que isso, né, acaba restringindo o acesso da população em relação ao tratamento. Então, as pessoas hoje elas têm a possibilidade de assistir essas lives, como a gente faz aqui na DiaBC, e é uma forma das próprias pessoas também terem contato, sim, como o Doro falou, talvez não consiga comprar, talvez não consiga ter acesso ali por conta do valor, mas a pessoa sabe que existe, a pessoa sabe que existe ali uma pesquisa, uma ciência por trás, e quanto mais você tiver informação sobre aquilo, mais você vai garantir uma qualidade no seu acompanhamento com a diabetes ou com qualquer outro tipo de desafio que você tenha, né? Então, assim, é importante a gente não ficar só restrito a um tipo de informação. É importante a gente também buscar isso, né? Estar aqui assistindo as lives, compartilhando a DiaBC, compartilhando, né, divulgando para as pessoas, mesmo que você não tenha diabetes, ou mesmo que você já esteja tranquilo em relação ao conhecimento, mas tem muitas pessoas que não têm esse mesmo acesso, nem sabem que existe, e assim, acaba se restringindo, né? Acaba tendo um acompanhamento muito mais antigo, vamos dizer assim, sendo que através desse conhecimento que a gente tem aqui, a gente consegue melhorar, né? É uma forma de você levar o seu médico a dúvida, levar o profissional da saúde a sua dúvida. Então fica aqui o convite para as pessoas poderem compartilhar a live, mostrar para as pessoas, para os vizinhos, para a família, né? É importante a DiaBC ser divulgada porque salva vidas, né? E traz qualidade de vida, que é uma coisa tão importante, né? Hoje é um assunto tão, né, essa questão de ansiedade, a gente vai tentar aqui trazer um conceito, trazer as nossas estratégias, cada um na sua missão aqui, né, como profissional, mas assim, sempre tentando também ouvir o que as pessoas que estão assistindo a gente aqui têm a dizer, porque a prática é delas também, né? A gente traz aqui uma teoria,
mas cada um tem a sua maneira de enxergar a própria ansiedade, a forma como a própria pessoa consegue lidar com isso. Então, a sua dica, né, você que está assistindo a gente aqui, escrevendo nos comentários, é muito importante para a gente conseguir colocar, né, Elaine e Doro, para que as pessoas possam, poxa, nunca pensei nisso, vou tentar fazer, pô, vou tentar fazer isso. Essa é a nossa missão aqui, tentar trazer à luz, né, para que várias pessoas possam experimentar coisas novas, porque ansiedade todo mundo tem, né? Então, não é uma coisa que a gente simplesmente tira. Não dá para tirar. A gente tem que conviver ali e tentar encontrar, mas vamos, né, falar sobre isso nos próximos capítulos aqui Tava agora. esperando que você ia dizer que você não tinha ansiedade, que, né, que o tema dos educadores físicos acabou com o meu dia agora. Lembrando, Rafa, né? A gente brinca, né? Claro que, mas a educação e o nosso papel como profissionais, como pessoas que têm diabetes, é de passar a informação, de educar, mas nunca, 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 com letras grandes, mudar o tratamento da pessoa, fazer ela trocar, fazer ela, né? O Dório não pode chegar para mim e falar, Elaine, ó, faz esse tratamento, esse meu tratamento aqui deu certo, faz esse tratamento, né? Isso não pode, gente. A gente nunca deve fazer isso, nem como profissional de saúde, nem como pessoa que tem diabetes, né? É muito comum a gente ver isso, né? Das pessoas quererem que o seu tratamento, né? Quererem passar o seu tratamento para o outro, e isso não pode, né? Isso é muito grave, né? Então, o nosso papel é de falar, como o Rafael bem disse, falar da DABC, explicar o tratamento, pode indicar o seu médico, pode indicar o seu nutricionista, né? Você pode fazer todas as indicações, mas você não pode escrever ou prescrever, né, o seu tratamento para outra pessoa, tá? Isso é muito grave e infelizmente é muito comum. Então, aqui o meu alerta. E Dório, você levantou a mãozinha, diga. Duas coisas que eu queria comentar aqui. Dentro do que o Rafael falou, eu acho que existe uma coisa que eu vejo acontecer, que eu acho assim, primeiro, como as pessoas enxergam o SUS. Sim. O SUS é um sistema, é único de saúde, e a gente olha em outros países, E não... não tem SUS, cara. As pessoas aqui reclamam. Isso é ruim. Então, assim, o SUS tem limitações? Tem. Por exemplo, vamos falar da área que a gente está envolvido, o tratamento do diabetes. Sim. Existe uma limitação em termos de medicamentos, coisas assim? Existe. Só que isso, muitas vezes, eu vejo que os próprios profissionais que muitas vezes estão, não são todos, porque, claro, nos hospitais que estão ligados às escolas de medicina, a situação é diferente, mas de uma maneira geral, nos postos de saúde, onde a maioria das pessoas são atendidas, nos ambulatórios. Muitas vezes o profissional também se sente um pouco desanimado. Porque, infelizmente, né, alguns já falaram para mim, senhor, vocês passam aqui tanta informação, tá, mas lá no nosso dia a dia é tão limitado que não adianta nada. Não é que não adianta nada. A gente tem que entender o seguinte, o SUS é mais um caminho que a gente tem para o atendimento à saúde da população de uma maneira geral. A gente tem que entender que quem está sendo tratado no SUS, não quer dizer que porque está indo no SUS é porque é uma pessoa que tem problema financeiro, que é pobre, que está passando dificuldade. Não é isso. E outra, existem muitas pessoas, nós temos duas situações aí. Primeiro, a pessoa que tem condição, mas não tem um plano de saúde. Ele vai ser atendido pelo SUS. Muitas vezes o médico, por conta de estar preso a eu só tenho um tipo de medicamento, por exemplo, para tratar a diabetes, tem dois, né? Pelo antidiabético oral. Insulina também tem duas. Eu tenho só esses recursos. Tem, mas nada impede de você conversar com o seu paciente, desde que você tenha conhecimento para isso. Existe no mercado outra situação. O que você tem aqui no SUS, que é gratuito, é isso aqui. Só que você tem essa opção. Você tem condições de arcar com isso? Ou você quer experimentar? Sabe, eu acho que isso falta um pouquinho, né? Sim. Então, isso é algo que na verdade, é um ponto de atenção, né, que eu estou trazendo aqui para a nossa conversa, principalmente para os profissionais da saúde que estão envolvidos no SUS. Não é porque eu não tenho recurso, por exemplo, a gente, né, que nem eu. Eu uso a bomba, vou até mostrar para vocês, a bomba que eu uso de infusão é o modelo mais antigo dessa empresa que fabrica. Hoje já tem mais 2 modelos à frente dessa, eu ainda estou com essa daqui. Então, assim, tá funcionando para mim? Tá, não tem problema nenhum. Não é por isso que eu preciso ter a melhor bomba, o melhor sistema. O que é importante é a gente conseguir tirar o melhor do que a gente tem disponível. Perfeito.
outra situação que eu acho assim. E também existe o inverso. A pessoa que tem o plano de saúde, por conta da empresa que está pagando para ele, às vezes ele está passando por um problema financeiro, de financiamento, de coisas assim que estão atrapalhando para a finança, e ele vai no médico do convênio, passa o medicamento, ele não tem condição de comprar. Então, quer dizer, a gente tem aí as duas situações. Então, eu acho assim, é só um ponto de atenção que eu falo, né? Eu acho assim, vamos aprender outra coisa. Quando eu fiz o meu mestrado lá na Escola Paulista, eu vi de perto o que acontece no Hospital São Paulo. Então, assim, é uma coisa absurda. Você vê os profissionais, os estudantes não se ralando para atender, mas a quantidade de pessoas que tem é um número enorme, não vai conseguir. Então, as pessoas precisam ter um pouco de paciência em relação a isso, ao atendimento que ele vai receber. Mas não quer dizer... E outra, já que o médico muitas vezes não tem esse conhecimento, aqui, principalmente na ADABC, a gente como voluntário, a gente divulga muita coisa. Nada impede que você, como paciente do SUS, vá lá e fale, não, continua tomando, não, tá bom. Ele olha a sua hemoglobina glicada, tá 8,5, ele fala, não, tá bom. Fala, não, doutor, eu sei que a hemoglobina glicada tem que estar menor que 7. O que eu posso usar no meu tratamento? Eu estou usando determinado medicamento, determinada dose de insulina. Tem algum outro recurso que eu possa usar? A gente também, como portador de diabetes que está sendo atendido, a gente precisa ser um pouco mais ativo nesse sentido também. Né? Então a gente precisa começar a questionar. E isso vem exatamente desses canais, como por exemplo a ADABC, que tanto conhecimento traz aqui pra gente. Eu ia falar uma outra coisa, Rafa, que você comentou também e eu acabei fugindo. Mas depois eu lembrar, eu falo de novo. Mas era mais essa questão aí do SUS e essa questão que você falou dos profissionais e que isso é muito importante, realmente se atualiza. Perfeito. O site que a mamãe pediu para eu falar. Então, a gente criou um site da ADABC. Cadê? A mamãe colocou aqui. ADABC.org. Peraí, deixa eu ver se é ponto. Não, é www.adabc.com.br, tá? Lá, a princípio, a gente criou essa semana, né? Então, a gente vai ter as doações recorrentes. Então, quem quiser fazer alguma doação ou quem quiser doar algum valor, enfim, entrando ali no site. Depois eu vou gravar um videozinho mostrando como que ele tá, para colocar nos stories para vocês entenderem, mas a gente agora tá com esse site, a gente tá com essa doação recorrente aí, então quem quiser ajudar, quem puder ajudar, né, a gente agradece. E Helena, preciso te mostrar uma coisa que eu estou aqui, ó, quem está comigo na minha live. Olha só. E a Helena colocou alguma coisa. Peraí. Importante dizer que quando não disponível no... Não. Importante dizer que quando o disponível não SUS não serve para a pessoa, ele tem direito de pedir outro. Então, exemplo, NPH não está funcionando, ele tem o direito de pedir outro tipo de insulina, sempre mediante relatório médico. Então, quem assiste as lives da Helena, né, sabe que ela sempre fala, né, do relatório médico. A gente até fez, acho que a última semana passada. Então, a gente fala que é o empoderamento do paciente, né, Rafa? Isso, né? Que o paciente ele não tem só o direito, como ele deve participar do tratamento dele. O tratamento deve ser centrado no paciente, né, Rafa? É esse o caminho para um bom controle do diabetes? Esse é um caminho, vamos dizer assim, singular de cada um, né? Cada pessoa é única, né? Então, cada tratamento para diabetes precisa ser também de forma única, respeitando que o organismo daquela pessoa melhor, né, adere ao tratamento. Então, a própria pessoa, o próprio paciente ter o conhecimento, estar aqui, por exemplo, assistindo as lives com você, com a doutora Helena, com a Helena, entendendo ali os direitos que a própria pessoa tem em relação a ir até o médico, solicitar esse relatório, não está funcionando, né? Eu preciso de uma outra, né, alternativa. O médico vai ali, prescreve no relatório, ela leva isso para frente, tenta de forma jurídica garantir que o Estado forneça a ela a insulina que ela precisa. Esse tipo de coisa só vai acontecer se a pessoa tiver o conhecimento. Se ela tiver, vamos assim, mergulhada, né, na busca pelo conhecimento em relação ao tratamento dela com a diabetes, né? Então, assim,
No Google, é difícil você achar isso de forma solta, mas nas ONGs como a de ABC, profissionais que estão aqui fazendo suas palestras voluntárias, é uma forma de você ter esse conhecimento. Então, se você conhece alguém que tem diabetes e que talvez não tenha essa informação, né, sobre essa qualidade ali do tratamento, compartilha de ABC, fala, ó, tem essa live, assiste. Quem sabe, de alguma forma, você não possa pedir para o seu médico aí um relatório, né? O negócio tá estranho aí com a sua diabetes aí, ó. Quem sabe você não consiga, que o Estado te forneça aí uma insulina diferente para que você faça um teste, para que você... Porque assim, a vida é assim, né? Não dá pra gente, digamos assim, se acostumar com o que está, entre aspas, funcionando, mas poderia ser melhor. Você que está com a diabetes, pode ser melhor esse acompanhamento? Vá atrás. Mas assim, como o Doro falou, depende da pessoa também buscar isso. O médico que está ali no SUS, ali, se a gente for imaginar que tem 500 milhões de pessoas na fila ali, não dá para esperar dela, do profissional que está ali, que consiga fazer todo esse milagre. Não dá. A própria pessoa que tem diabetes, ela vai ter que levar isso para o médico e falar, olha, eu estou com essa dificuldade, me ajuda, não está funcionando, eu preciso de uma outra alternativa, eu preciso de um relatório seu. Só que tudo isso vai depender realmente da pessoa, né? Por isso que é tão importante a nossa fala aqui, né? A gente tenta trazer justamente essa possibilidade. Olha, é possível você ter diabetes e você ter uma qualidade de vida melhor do que você tem. Sempre respeitando o seu organismo, mas sempre buscando esse conhecimento. Não se acostume com o básico, né? Não se acostume com o piso. Tente buscar algo melhor, tente um acompanhamento que te traga mais qualidade, que você se sinta mais disposto, que você consiga fazer mais coisas na sua vida. Porque o que eu vejo muito, infelizmente, são as pessoas, não vou dizer se acomodando, porque não é essa palavra, mas vai ali e o que recebe ali é o que tem, e assim, muitas vezes deixa de ter uma qualidade, né? Porque falta esse conhecimento. Ah, mas o médico nunca falou sobre isso. Então eu achei que tinha. De fato, ele nunca falou sobre isso, mas existe. Você tem a possibilidade de pesquisar. Então essa é a nossa missão aqui, é tentar encontrar cada vez mais informações. Essa é a nossa missão aqui na DABC, tá? Trazer esse conhecimento, né? Perfeito. Rafa, você falou e eu brinquei aqui, então ter ansiedade é normal, né? Entrando um pouquinho no nosso assunto. Ansiedade, medo, estresse, enfim, né? São sintomas esperados, normais, aí fazem parte da nossa vida. Quando que a gente deve se preocupar? Ou seja, quando que essa ansiedade vai para um limite para cima? Ou que sinais, tem alguns sinais e sintomas, tem algumas coisas que a gente percebe no nosso dia a dia de que essa ansiedade subiu de Tá patamar? atrapalhando, né? Tá começando a atrapalhar um pouco a nossa vida. Assim, é importante a gente colocar de fato que a ansiedade, a questão ansiedade é uma coisa que todos nós temos, né? Então, é uma emoção normal. Até deixei alguma coisa escrita aqui, o conceito. A ansiedade é uma emoção normal que todos nós experimentamos ao longo da vida. Sejam aquelas ansiedades que envolvem estresse, né? Algo que vai acontecer amanhã no seu trabalho e você já está preocupado hoje, porque você sabe que amanhã alguma coisa vai acontecer, ou seja, uma viagem muito bacana que você vai fazer, porque estamos num feriado, né? Sim. E você pode ir para a praia depois da live aqui, então você está ansioso porque você quer ir para a praia, né? Por mais que esteja frio lá, tá chovendo, não sei, mas você está ansioso, né? Então, assim, a ansiedade, ela é uma coisa natural e, assim, ela é uma emoção que faz com que você se alerte, você se atente ao que vai acontecer, né? Então, assim, isso é normal, faz parte. Quando a gente entra no transtorno de ansiedade, aí é onde a gente começa a ter um pouco mais de cuidado, porque o transtorno, ele pode se manifestar de diversas formas, de diferentes maneiras. A gente tem aqui, por exemplo, ataques de pânico, que é uma coisa que a gente sempre ouve na televisão, programas que envolvem saúde, bem-estar. A pessoa teve um ataque de pânico, a pessoa tem síndrome do pânico, né? Então isso já é uma ansiedade, vamos dizer assim, extremamente patológica, um transtorno, e a gente precisa ter, claro, uma diferenciação em relação àquela ansiedade do dia a dia para essa ansiedade que deixa você numa situação vulnerável, você se paralisa. O medo, ele faz com que você não
consiga fazer algo que você normalmente faria, né? A síndrome do pânico é isso. Você simplesmente paralisa, você não consegue, por exemplo, encarar um desafio específico ali, independente de qual seja. Vamos supor, por exemplo, temos uma viagem marcada e aí a ansiedade é tanta que eu acabo não conseguindo ir viajar. Isso é patológico. Se, assim, especificamente falando, se for um evento só, nesse exemplo que você me deu, Tá. não daria para dizer com certeza. Mas se for uma coisa, por exemplo, a pessoa ela tem o pânico dela está em ficar dentro de um carro, dentro de um ônibus, e a viagem é muito longa, e essa viagem muito longa desperta nela um medo. Aí já temos um problema, Sim. né? Porque, na verdade, não é a praia que dá medo, é a logística, né? E ficar num ambiente fechado. Ficar dentro de um ônibus, dentro de um avião, dentro de um carro, por 5 horas, por exemplo, por 7 horas, a pessoa não vou conseguir ficar. Né? Então, aí ela precisa encontrar um caminho, porque aquilo ali já é patológico. Aquilo ali já é algo que está dificultando ela a ter uma boa, vamos dizer assim, um bom andamento da prática que ela quer de viver ali. Ela quer ir para lá, mas ela não consegue. Aí a gente precisa encontrar o caminho. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo para que você se paralise em relação a isso? E aí sim, envolve acompanhamento, medicação, psicoterapia, meditação, como a gente vai colocar aqui nas estratégias. Mas é importante a gente diferenciar, porque uma coisa pontual específica não quer dizer que é um transtorno. Ah, eu tive uma dor de barriga aqui porque amanhã eu vou ter uma reunião com o meu chefe, então eu tenho transtorno de ansiedade. Não. Você não tem transtorno de ansiedade. Você está ansiosa porque amanhã você tem uma reunião com o seu chefe e você está com medo. Então, isso é uma ansiedade. Foi um pico de ansiedade, mas não é um transtorno. Um transtorno é uma coisa que tem um diagnóstico, tem um acompanhamento, tem um tempo que já vem acontecendo ao longo da sua vida. E aí sim. É, Rafa. Isso. Tem um tempo e existe um diagnóstico. Né? Você foi até o médico, você foi até um profissional da saúde, ele diagnosticou: olha, você tem transtorno de ansiedade, você vai precisar passar por um tratamento medicamentoso, psicoterapia, atividade física, vai mudar a sua alimentação, sabe? Aí sim, você vai ter estratégias para encontrar um equilíbrio. Mas não é um ponto. Ah, hoje eu tive eu tive uma palpitação aqui, eu tenho um transtorno de ansiedade. Não, você não tem um transtorno, você teve um pico de ansiedade. É importante entender o que aconteceu para que você consiga, sim, dentro desse gatilho, o que aconteceu? É um medo, é um receio, mas um transtorno é uma coisa que já vem acontecendo ao longo de um período, e é importante a gente fazer essa diferenciação, porque a gente acaba, por exemplo, tudo é depressão, tudo é ansiedade no sentido patológico, e acaba sendo uma patologização, fugiu o termo aqui agora, né? De uma forma exagerada, né? Tudo é patologia, né? Então, assim, não, momento de tristeza, todos nós temos, faz parte. Um período dessa forma, e você não conseguindo reagir através de tempo, aí sim, nós temos uma questão, a gente precisa investigar, precisamos ir atrás. Mas é importante a gente, dentro dessas estratégias que a gente vai colocar daqui a pouco, a gente buscar também a nossa parte, que não é evitar a ansiedade, mas é você olhar para ela e tentar diminuir aquela amplitude, né? Fazer com que você consiga conviver com ela. Se tiver dentro de um tratamento medicamentoso, você continuar seu tratamento. Nada do que a gente vai falar aqui vai excluir o remédio, hipótese alguma. Nada do que a gente vai falar aqui vai, digamos assim, tirar a valia do psiquiatra, do meu. Não. Tudo que a gente está falando aqui, é uma forma de você conhecer você mesmo, conhecer o seu corpo, e você, junto com o medicamento, você conseguir esse controle, para que o medicamento em algum momento saia. Mas nesse momento a nossa missão aqui é estratégias, dentro da educação física, dentro da alimentação, dentro da psicologia, das emoções, fazer com que a pessoa se conheça e através disso ela consiga controlar esses pensamentos, né? No caso da ansiedade, essa coisa que leva ela pro caos, né? Digamos assim, né? É um medo extremamente poderoso ali que faz com que o corpo dela reaja, né? Então, assim, é uma coisa séria. Só que a gente precisa, né, tentar enfrentar isso com essas estratégias que a gente vai colocar aqui, mas sem excluir o remédio, sem excluir o tratamento medicamentoso. Rafa, a Helena colocou, eu acho que é super legal, né, da questão, que a gente sabe que o estresse, o medo, né,
mexe com hormônios, né? Um deles que mexe é o cortisol, depois mexe com a adrenalina, noradrenalina, enfim, né? E aí o nosso organismo, ele tenta, né? Fazer, a gente chama de feedback negativo, né? Tentar controlar essa situação. Mas se esse estresse ele fica recorrente, né? O nosso organismo não consegue resolver essa situação e aí é quando fica patológico, né? E aí, pensando nessa linha de hormônios, né? A Helena está perguntando se é verdade que o exercício libera substâncias que diminuem esses hormônios. E aí, sim ou não? Eu queria só complementar aqui, antes, né, de responder para a Helena, o que o Rafa falou. Ele falou, a ideia não é tirar uma coisa, outra. Eu particularmente acredito assim, tanto é que hoje nós estamos em 3 profissionais e áreas da saúde falando de um único assunto. Eu acho que aqui já dá a dica, né? É sempre a somatória, pessoal. Não é o exercício que eu vou fazer vai me curar de qualquer coisa. A alimentação que eu tenho é que vai fazer. Não, sabe? O acompanhamento psicológico que eu tenho, nossa, é a somatória. Não adianta a gente. Foi o que a gente falou até, inclusive, do medicamento, né? Novo aí que tá chegando, tratamento de diabetes tipo 2 e que ajuda a emagrecer também. É a mesma coisa. Quer dizer, então eu acho assim que a ideia é trazer, como o Rafa colocou, trazer estratégias que, nossa, olha, essa dica que o Dório deu aqui da educação física é legal, mas o que a Elaine falou é legal, também o que o Rafa falou, eu vou tentar, vou somar, porque eu acho que é a somatória que resolve, sabe? Eu acho que, infelizmente, hoje a gente está muito falando da própria ansiedade, procurando a resposta, uma única resposta para a solução de um problema que é uma somatória. Então, eu acho que esse é o primeiro erro que a gente tem. Né? Então, assim, nossa, eu tô com um problema. Eu vou procurar uma coisa que vai. Não, essa situação é um tijolinho, né? Pega um tijolinho aqui, um tijolinho ali, um tijolinho lá e construa a minha parede e resolve o meu problema. Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Com relação à pergunta que a Helena fez, a gente normalmente fala de situações hormonais, que é o que é mais fácil da gente perceber e ver. Só que antes disso acontecer, a gente tem uma série de neurotransmissores que vão modificando no nosso sistema. Então, quer dizer, sem dúvida alguma, o exercício vai ajudar. Só que o exercício ele ajuda num caminho inverso, né? Porque o distúrbio ele começa, por exemplo, você dormir mal é algo que já vai te atrapalhar. Para quem treina, para quem faz exercício diariamente, percebe isso. Principalmente em treino em sala de musculação. Isso é muito, muito claro. Você vai lá treinar hoje, eu tenho uma série lá de exercícios. Vou lá e faço meus exercícios. Nossa, tô legal. No outro dia você vai treinar, daí você fala assim, nossa, tô fazendo os mesmos exercícios, mas hoje tá tão pesado. Só que você não para pensar, fala, peraí, eu me alimentei direito? Eu dormi bem? Porque tudo isso vai somando. E onde a gente percebe? No que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Ou o contrário, vai lá treinar, nossa, eu pus essa carga, eu estava sofrendo na aula passada, agora está super leve. É isso que a gente tem que entender. Nossa vida é dinâmica, nossa vida acontece e tudo que a gente vai fazer sofre a influência de tudo que aconteceu até ali, né? Como eu falei do dormir e tal. Então, com o exercício, sem dúvida alguma, uma coisa que eu acho que tem que ficar já bem clara, só que a gente já tem que, já vou falar agora, que é para vocês já partirem daqui para cima. O exercício, ele sempre vai ajudar a gente em tudo na nossa vida. Mesmo que você tem a dor, que muitas vezes as pessoas falam, mas eu tô com dor e não consigo fazer. É porque o movimento não está adequado para aquela dor que você tem. Calma que a gente vai ajustar isso aí e vai ajudar. Então, quer dizer, são situações que a gente tem que entender que o exercício ele sempre vai ajudar. Ele ajuda porque ele envolve vários sistemas. O que a gente vê acontecer? Eu estou movimentando meus braços, eu estou lá correndo, eu estou fazendo força, eu estou pulando corda. Você está vendo o movimento. Só que o que aquilo está trazendo de alteração, por exemplo, para o seu sistema nervoso? Porque alguém está controlando o movimento, o músculo não está fazendo sozinho aquilo. Ele está recebendo informações ali contínuas vindas do sistema nervoso para controlar não só os músculos que estão fazendo o movimento, mas para controlar os músculos do seu abdômen, das suas costas, por exemplo, para você não estar mexendo as pernas e cair com o tronco para frente, por exemplo. Né, para manter o seu equilíbrio, manter a sua coordenação motora e junto com isso fazer o corpo inteiro funcionar. É como se fosse um HD do computador, né? Você está baixando um arquivo aqui, você está navegando numa página, é tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. E no cérebro é assim. E todas essas alterações dos neurotransmissores que vão acontecer, principalmente durante o exercício,
elas vão, sem dúvida alguma, modificar a parte hormonal. Porque uma coisa que a Elaine falou do feedback, né, negativo, quando a gente está em repouso, o nosso corpo está trabalhando de uma maneira administrável, está tudo sob controle, está legal. O exercício é estresse. E esse estresse faz o quê? Ele mexe com essa tranquilidade, esse mar que até então estava tranquilo, né? Agora começou a virar um maremoto. E o corpo tem que se adaptar. Então, você precisa respirar mais, seu coração precisa bater mais, os seus vasos sanguíneos precisam mandar mais sangue para onde o músculo está trabalhando e menos para onde a gente precisa, que a gente tem que lembrar que um adulto tem em torno de 4, 5 litros de sangue no corpo, então se mandar muito sangue para um lado, vai faltar para o outro. Então tem que ir em alguns lugares segurar um pouco. Mas quem que vai fazer isso aí? É o sistema. E o sistema nervoso central, é ele que vai controlar. E, consequentemente, o que acontece? Você tem uma alteração, você não vai ter uma alteração. Quando eu faço exercício, eu fico ofegante. Você ficou ofegante porque o seu sistema respiratório foi recrutado. Junto com toda a parte hormonal que teve por trás disso. Para fazer o coração bater mais, para os vasos dilatarem mais, dilatarem menos, constringirem. Então é uma coisa assim extremamente complexa. Eu quero que você que está acompanhando a gente já entenda isso. O exercício, nossa, mas como é que eu mexo minhas pernas, meus braços? Isso ajuda na minha cabeça. Entenda que está tudo junto e é assim que vai funcionar. Tudo é um conjunto, não tem jeito. Então, assim, o exercício, sim, ele vai ajudar. Agora, diferentes tipos de exercício trarão diferentes tipos de resultado em diferentes períodos de tempo. Isso aí depois a gente vai falar mais, mas vamos entender isso. Então, porque muitas vezes as pessoas às vezes pensam assim, eu preciso começar a me movimentar. Nossa, tô sofrendo de ansiedade, isso, aquilo, não interessa. Primeiro, você precisa dormir bem. Para dormir bem, você precisa gastar mais energia durante o exercício. Geralmente, esse estresse ele é benéfico para o nosso sistema. Isso aí ajuda, como efeito secundário, você começa a dormir melhor. Muitas vezes ataca menos a comida, que esse é um grande problema que a gente tem também com situações de ansiedade. Então, e assim... Pode falar. Desculpa, Dori. Não. E aí, a pessoa muitas vezes fica com medo de comer. Eu não consigo fazer, não importa. Começa caminhando. Começa fazendo uma atividade que você faz, que é confortável. A partir dali a gente vai ajustando. Depois a gente fala a respeito. Então o primeiro passo é ir. Começar. Sair do zero. Sai do zero e vai para o... É igual subir uma escada, Elaine. Você chega no pé da escada e você olha aquela escada enorme. Você não vai pular do térreo até lá no último degrau. Você vai subir um degrau por vez, é a mesma coisa. Então sobe o primeiro degrau. O primeiro degrau o que é? Fazer. Mas eu não tenho tempo. Faz 10 minutos. Faz 15. Faz o que dá para fazer, mas faz. Começa a pôr na sua rotina. Né? Isso aí é o mais importante. Vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda. Você sair do zero e ir para o 1. Poxa, eu consegui. Estou conseguindo fazer todo dia? Não, eu estou fazendo 10, 15 minutos. Beleza, tem que aumentar um pouquinho mais. 5 minutos a mais, 20 a mais. Daqui a pouco você está fazendo 30 minutos, você já reservou 1 hora do seu dia para fazer exercício, que é mais do que o suficiente. 50 minutos, 1 hora, para a gente que está buscando melhora na qualidade de vida, é mais do que suficiente. Atleta não, atleta tem que treinar 2 períodos, aí é uma coisa com 4 horas de treino, 5 horas de treino, aí é outra conversa. Mas para a gente pensando na saúde é isso. E às vezes as pessoas ficam muito assim, não consigo fazer nada, quem não consegue fazer nada, quem está doente está lá acamado. Isso aí realmente está bem complicado. Ele precisa da ajuda de terceiros, mas caso contrário, você consegue. Mas eu subo, sei lá, no prédio onde eu moro, eu subo de um andar para o outro, eu fico cansado. Não tem problema, você chega, sobe o primeiro andar, para no primeiro andar, pega o elevador e continua subindo. Não tem problema, mas faz. Né? Então eu acho que isso é importante. E ajuda assim. E respondendo, ajuda. O exercício vai ajudar por conta dessas alterações nos neurotransmissores, que vai influenciar na parte hormonal, e aí sim, ajuda. E que também, né, Doro, puxando para o diabetes, esses hormônios do estresse também atuam na insulina aí, né, piorando a ação da insulina, né? E aí também o exercício físico, além de ajudar, né, de ser hipoglicemiante, como você mesmo fala, ele também vai melhorar a ação da insulina, né? Então todo mundo é juntinho. Exato, por isso que eu falo assim, o exercício a gente muitas vezes fica buscando o resultado imediato, que eu meço a glicemia agora, ando aqui, sei lá, uma meia hora, eu faço exercício uma meia hora, 50 minutos, 1 hora e vou medir. Abaixou, ótimo, mas lembra que vai continuar baixando. Por quê? Nosso corpo ele busca equilíbrio. E quando você faz exercício, você precisa usar a energia que está armazenada. Então, quer dizer, está um monte de glicose, gordura, né? E substratos ali nos músculos que estão armazenados. Você comeu, armazenou. Aí você vai lá e se mexe. Você gastou aquilo. Aí você vê o resultado imediato.
Só que depois do exercício, o sistema vai ter que repor o que você gastou. Sim. Senão você não aguenta nem mais andar depois que fez exercício, por exemplo, né? Então, quer dizer, precisa de energia. E esse momento para repor a energia vai precisar do quê? Da remoção da glicose do sangue, para ficar armazenada de novo, para um próximo momento. Então, isso a gente tem que entender assim, durante o exercício vai diminuir realmente, e no pós-exercício a tendência também é diminuir. Por isso que o exercício é tão importante, como, né, você comentou, que eu sempre falo mesmo, dos pilares do tratamento de diabetes, o exercício é o único que fisiologicamente é hipoglicemia. Se você tiver com a glicemia alta, vai lá fazer exercício, ela baixa. Se ela tiver baixa, você vai fazer hipo, cara. Não tem conversa, é assim que funciona. Né? Tudo bem que na educação física a gente tem algumas estratégias aí para diminuir menos a glicemia ou fazer ela até aumentar um pouquinho, mas é uma coisa mais técnica. Mas, assim, a ideia do exercício é isso aí. Ô, Rafa, e agora falou de um ponto que é o sono, né? Que eu acho que a ansiedade talvez seja o primeiro sinal que a gente perceba, né? Por exemplo, a Jane aqui que falou do avião, você falou do exemplo da viagem, né? Então a Jane falou que já chegou até a cancelar a viagem aí. O sono é o primeiro ponto, né? Que você está ansioso para viajar ou para alguma entrevista, para alguma situação. A sua noite anterior a esse evento, você não dorme, né? Então, né? primeiro ou não? Assim, é difícil a gente, vamos dizer assim, controlar isso, né, Elaine? Porque, por exemplo, é uma coisa natural, né? Você, independente do que vai acontecer amanhã, se for uma coisa que te dá medo, ou que te dá um prazer muito bom, você vai querer que aquilo ali chegue o mais rápido possível. E para você poder dormir é mais difícil, né? Talvez a estratégia seja de fato, né, tomar aquele banhozinho quente antes de deitar, tentar realmente desligando um pouco ali, relaxar, né? Menos celular, menos televisão, né? Tentar ficar ali num ambiente mais silencioso, mais calmo. Mas assim, são estratégias. Mas dentro daquilo que você está imaginando para o dia seguinte, de fato vai ter um impacto, sim. E assim, dentro de uma patologia, ansiedade, isso é um problema porque, como o Doro falou, o sono ele acaba alterando o prolongar do dia. Então, o dia seguinte ele vai ser totalmente... A pessoa vai lá, toma um café, sabe? Toma um copão de café de manhã para aguentar o dia. Isso também não é, vamos dizer assim, ao longo de um período, uma coisa que vai trazer um benefício muitas vezes ali, né? A pessoa ela vai ter um estímulo ali, mas quando acabar o efeito do café, vai ter justamente, né, uma queda brusca ali, a pessoa vai ter um período no dia ali que ela não vai estar com o máximo da atenção, do foco dela. Então, assim, acaba desregulando tudo, né? Muitas vezes a alimentação também, a pessoa não consegue fazer um bom almoço, acaba indo para lanche, você que sabe muito bem disso, né? O quanto que... Vi uma reportagem na televisão ultimamente que muitos profissionais que trabalham autônomo na rua não estão conseguindo almoçar mais por conta do valor do prato ali, do almoço. Vai na coxinha, vai na esfirra ali para tentar, né, economizar. Né? Só que assim, é uma economia, se a gente for analisar de forma a longo prazo, Doro, né, em relação ao corpo, vai ter problema. Né? A gente sabe que é uma economia, mas que assim, necessária, porque a pessoa não tem, mas vai impactar sim essa falta de alimento de qualidade. Talvez um exercício ali que a pessoa não consiga fazer, isso vai se somando e aí pode gerar uma ansiedade, pode gerar um outro tipo de questão mais patológica ali da pessoa, que pelo corpo dela não estar bem equilibrado nesses outros aspectos, isso acaba tendo um poder maior de problema, né? Emocional. É isso. Sim, assim, é uma coisa muito complexa, né? Quando a gente fala do hábito, como o Doro falou, é importante a gente pensar que o ser humano, para desenvolver e criar um hábito, ele tem um desafio muito grande. Então, você iniciar, sair do zero e ir para o 1, talvez o passo mais importante de tudo, é o início. É você realmente ver valor naquilo, é você entender que aquilo ali vai te trazer um benefício, que você de fato vai começar a fazer algo. As pessoas têm muito ímpeto nisso no Réveillon, né? Em janeiro ali eu vou começar minha dieta, eu vou começar meu exercício. As academias enchem os cofres, né? Porque o pessoal é tudo animado ali, já paga o ano inteiro. Só que assim, muitas pessoas acabam não conseguindo manter essa mesma energia, vamos dizer assim, né? E acabam se desmotivando logo no seguinte, né? No próximo mês, na próxima semana. Então é importante a gente manter o hábito, né? Tentar, mesmo que mas eu não vou conseguir ir lá fazer 1 hora. Só consigo 15 minutos.
minutos. Como o Doro falou, 15 minutos. Vai lá. O fato de você sair da sua casa e ir para academia, você está criando dentro da sua rotina mental a ideia de é parte da minha agenda, eu tenho que ir para lá. E assim, isso já é um ponto onde hoje é 15 minutos, amanhã é 15, mas amanhã, depois da manhã você pode conseguir fazer meia hora, você pode voltar a fazer uma hora depois. Agora, se você na primeira situação já desiste, a chance de você não ir mais é muito grande, né? Assim, é uma forma da gente também, é uma ansiedade diferente, né? Pô, não consigo ir, também não vou. E aí a pessoa deixa de ir e acaba não conseguindo ter o hábito. Então é importante a gente, claro, continuar, iniciar, passo a passo, degrau por degrau, a gente tentar realmente e ver valor nisso, porque tudo está interligado. Não existe só uma situação que vai te curar, não existe um remédio, né, que resolva todas as nossas aflições, todas as nossas questões. O que existe é o seu corpo, você conhecendo ele, o que faz bem para você mesmo, e você tentar, através desse conhecimento, praticar o exercício que você gosta, mas praticar o exercício. A alimentação saudável que você gosta, mas encontrar essa alimentação saudável. Não é comer qualquer coisa, não é, mas eu não gosto disso. Vai atrás do que você gosta. O exercício, mas eu não gosto de academia. Vai atrás de alguma coisa que você se movimente, que você, sabe, que você esteja ali se sentindo, né? Sentindo o seu corpo ali se movimentar. Porque alguma coisa você gosta. Algum esporte, alguma atividade específica, né? Alguma coisa que faça você, né? Mas eu não gosto de academia, eu não gosto, as pessoas estão me vendo lá. Não... Encontre algo, tente, né? Vai sozinho no parque, vai fazer uma caminhada, né? Vai iniciar ali os trotezinhos, sabe? Tenha essa ideia de que aquilo ali vai trazer um benefício, porque a cura é uma coisa muito mágica, né? Não existe a cura. O que existe é ações que a gente vai fazendo e isso vai colaborando para que a qualidade melhore. Eu entendo a qualidade de vida melhorar. Você tem mais disposição. Aí sim, você consegue dormir melhor, você consegue se alimentar melhor, você consegue trabalhar melhor, ter foco, né? Você consegue render mais no seu dia e traz menos culpa, né? Porque a questão da culpa... A pessoa chegar no final do dia e falar, poxa, eu não comi direito hoje, eu não fiz meu exercício, pô, não tô bem, sabe, não tô legal. A pessoa já fica culpada já, sabe, poxa, que vida que eu tô levando, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo, né, ter qualidade. Essa culpa já deixa a pessoa, poxa, sabe, desestimulada. E não, a gente precisa, não, mas pera lá, amanhã a gente vai começar aqui, eu vou começar a ouvir a palavra do Dora lá, eu vou começar a subir meu primeiro lance de escadas aqui no meu prédio, depois eu chamo o elevador. Eu vou tentar, sabe, iniciar algo aqui, porque eu não posso me acostumar, vamos dizer assim, com a derrota. Não posso, não vou conseguir, então deixo para Deus aí, Deus abençoe. Não, Deus não abençoe. Não. A gente tem que ir atrás. A gente tem que encontrar aquilo que realmente pode nos trazer esse prazer, essa satisfação. E a nossa missão aqui é encorajar. Não é isso? Estamos aqui para falar, você consegue. É a nossa missão. Temos que buscar essa qualidade, né, Elaine? E acho que uma coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, só não tem sucesso quem desiste durante o processo. Você começa a fazer. Como você colocou, né, Rafa? Foi ruim, foi isso, foi... Tá bom. Mas muitas vezes a pessoa quer mudar, como você falou da alimentação saudável, aí ele quer mudar, vou invadir sua área aí, Elaine. Ele quer mudar tudo de uma vez, ao mesmo tempo. Meu, pega onde você tá comendo pior. Porra, meu, todo dia à noite eu como salgadinho, tô comendo um monte de porcaria. Então resolve aquela refeição da noite, por exemplo. Resolveu, pô, troquei, tô comendo uma salada agora, um pouquinho de carne, sei lá. Melhorou. Então, depois você vai mudando em outras refeições, até que daqui a pouco você fala, nossa, meu, hoje o dia inteiro passou desde do meu desjejum de manhã até o fim da noite, eu tive uma alimentação super legal. Aquela coisa, diminui o salgado e entra um pouquinho, né? Fazer essa troca, né? Processo, como o Rafa sempre fala aqui nas lives, Rafa, ninguém troca de uma vez. E, Rafa, Elaine, pelo menos quando eu falo de sono com os meus pacientes, eu falo para eles terem um ritual de relaxamento. Você falou o banho, eu falo um chazinho. A gente precisa se preparar para dormir, né? Eu sempre dou o exemplo aqui, né? Se eu apago a luzinha aqui que está na minha frente, em questão de segundos, eu desligo, né? A luz e tal.
E para dormir, é como se eu apertasse o botãozinho, né? E demorasse 2 horas para eu dormir, né? Então, se eu quero dormir às 11, eu tenho que... Eu falo para os meus pacientes começar a relaxar, para quem pode, né? Por volta das 8, 9 horas, né? A gente vai até mais tarde aqui, os três, com as nossas rotinas de atendimento. A gente percebe que a gente precisa... terminou tudo, né? Fechamos o nosso dia, a gente precisa começar a relaxar, enfim, né? Não, tem que ter um ritual de relaxamento aí, né, Rafa? A gente tem que se preparar para dormir. É essa a ideia? Tô Sem certo? dúvida. Não, você está perfeitamente certa, né? Assim, nós não somos um computador que você aperta o botão ali e você, né, desliga da tomada e desligou, né? A gente quer que seja assim, né? É como se fosse uma cobrança para que a gente funcione dessa forma, né? Sempre automatizado, sempre robotizado. Mas assim, se você tem uma preocupação no dia seguinte, se você tem uma questão que vai acontecer, ou se você simplesmente trabalhou de uma maneira extremamente ativa ali, você simplesmente precisa relaxar, você precisa sim. É através do chazinho, é através de uma leitura. Muitas vezes você está ali lendo algo que você gosta ali, você já está, sabe, o seu corpo já vai, com o cansaço do dia, você já vai tendo um peso nos olhos ali, você lê um capítulo, né? Entende ali que já não está conseguindo mais assimilar o conteúdo, ó, já está na hora de deitar, já fecha o livro, já deita. Para mim, o que funciona muito é o banho. O final do meu dia é de fato no caso, tomar um banho e de madrugada, praticamente meia-noite, estou tomando banho, que é quando termina tudo mesmo, e é como se fosse uma forma do corpo entender que, olha, agora né, é uma maneira de você tentar já colocar um estímulo ali para que haja um desligamento, né? Não é 100%, vamos dizer assim, certo, mas é uma maneira de você colocar para o seu corpo que a sua mente ali, para você já ir já relaxando, aquela água quente, você de fato ali tentando, né, nos seus ombros ali, dar aquela relaxada, dar aquele relaxamento, já ir logo para a cama, tentar ali apaziguar os pensamentos, mas esse ritual, ele é muito individual, Elaine, mas ele é muito importante, Sim, né? Seja através do casinho, seja através da leitura, desligar celular, televisão, essas iluminações, essas telas, sim. elas deixam a sua mente ali, né? TikTok, Instagram, rede social, isso daí, se você ficar na cama vendo o celular ali, isso é um problema sério, você não vai conseguir desligar. Você vai estar, só mais um pouquinho, mais 5 minutinhos, só eu tô vendo aqui. E Tá esses 5 minutinhos quando você percebe, os 5 minutinhos já foi 1 hora, e aí você não consegue descansar, fica nervoso porque tem que acordar cedo no outro dia, e aí já bagunça, né? Então, virou. assim, é importante ter, sim, essa disciplina, né? O exercício, a atividade física ajuda bastante nisso também, porque é uma forma de você também trazer para o seu corpo ali, o Noro pode explicar melhor de forma científica, mas com certeza vai trazer também esse relaxamento, essa estafa que é importante para você poder descansar, para você conseguir ficar na cama ali e conseguir de fato desligar dos problemas. Mas não é uma coisa só, né? São várias coisas que cada um de nós vai ter que se preocupar. Mas cada um tem a sua forma, cada um tem a sua maneira de encontrar, e é importante você ver a boa ação que o seu sono pode trazer para o seu dia seguinte. Não pense que dormir mal é uma coisa que, não, eu durmo só 4 horas por noite só e para mim nunca fez problema. Assim, é algo que eu diria para a pessoa ter um pouco de cuidado, porque assim, o que é ter problema, né? Problema é o quê? Você vai ter um problema no dia seguinte? Não, né? O problema ele é uma coisa que vai, sabe, a pessoa pode ficar irritada, ela pode ter um dia com uma irritação muito, sabe, exacerbada, pavio curto, né? Assim, o problema de uma noite mal dormida não é só você ter um problema físico ali que você vai ter um prejuízo. Envolve muitas emoções, sabe? O fato de você não conseguir lidar bem com o estresse, você pode, sabe, explodir mais fácil porque você já está ali sem dormir. Então, é importante a gente não só... Né, Rafa? Tem impacto na pressão, tem impacto no Sim, colo, né? sim. Tem impacto no peso, né? Então, investir no sono é bom.
Sem dúvida, né? Os estudos lá de 8 horas lá que sempre eu ouvi, e assim, não é uma coisa aleatória. Ah, alguém falou que é 8 horas. Pode ser que para alguém é 6, 7, 9, mas assim, falar que com 3, com 4, numa vida inteira assim não, né, é estranho, né? Então, é importante a gente ter de fato esse cuidado e tentar, né, ver valor nisso, né? Ah, dormir é perda de tempo. Não é perda de tempo. Você está com certeza você está poupando o seu corpo de muitos problemas de saúde, emocionalmente falando, fisicamente falando, e não é perda de tempo. Ah, aquela sonequinha depois do almoço, né? Eu já ouvi falar, eu perdo tempo aqui, ó, a minha sonequinha na hora do almoço aqui me atrapalha. Não sei se atrapalha, né? O Dora pode falar se atrapalha, Dora? Acho que não, né? Acho que ali é para você, né? Relaxada ali, né? Não Eu sei se atrapalha, acho que não. Acontece que é o seguinte, quando a gente. Lembra que eu falei que o sistema nervoso ele controla toda a redistribuição do fluxo sanguíneo, né? E esse é um dos motivos da gente sentir sono depois que a gente come. Claro que está relacionado ao quanto você come. Pode sim. perceber, se você come um pouco mais, dá mais sono. Se você come um pouco menos, dá menos sono. É proporcional. Por quê? Porque o nosso corpo chegou um monte de alimento, o sangue vai sair da onde? Vai sair lá das pontas dos dedos, das mãos, dos pés e vai vir para o sistema para ser feita a digestão. Quer dizer, vai vir para a nossa região abdominal. Então, é ali que vai estar trabalhando o nosso corpo, quer dizer, a maior fluxo de sangue está ali. Só que é interessante que nesse momento você fique muito desperto, você se movimente, não porque vai atrapalhar esse processo. Porque, por incrível que pareça, nosso cérebro ainda ele tem a parte a parte do sistema nervoso autônomo, que é aquele que a gente não controla, E né? Aí ele vai ser responsável pela parte que vai gerar mais estresse no nosso sistema, que é o momento que você está em estresse, é a hora que você está mais calmo. Então, um não pode ficar, eles têm que trabalhar em conjunto sem ficar um interferindo muito no outro. E aí o que acontece? Nesse momento, o que é mais importante? Ó, o cérebro falando com ele mesmo, fala, você que fica aí acelerando para fazer as coisas, dá uma segurada, que agora a gente vai fazer a digestão. Então, quer dizer, isso faz com que a gente realmente sinta assim, o sono, vai ficando mais tranquilo, e sim, é natural tirar uma sonequinha. É normal isso. Apesar de ter alguns trabalhos, é porque aí são situações que, assim, por exemplo, pessoa com dificuldade em emagrecer, ou mesmo controlar o diabetes, não tem tempo durante o dia, aí o que é falado? Se alimenta e logo após a alimentação vai fazer uma caminhada, pelo menos. Então, quer dizer, você acaba, de certa maneira, neutralizando, vai dividir um pouco a responsabilidade do sistema nervoso aí nessa situação, e o sono realmente, porque esse período de sono que a gente sente, ele bate ali uns 15 minutos, mais ou menos, depois que você se alimentou, 15, 20 minutos. Depois, a tendência natural é ir diminuindo, que é o tempo primário, ali é onde tem um maior trabalho, né? Depois. E outra coisa que você falou do sono também, que é importante a gente lembrar, é que sono, a gente tem várias fases do sono. Então você não vai deitar e já vai atingir zonas profundas de sono. Você vai ficar, vai aos poucos, ele vai crescendo, né? A sua capacidade de atingir zonas mais profundas de sono e conseguir realmente relaxar o organismo. E uma coisa que a gente precisa entender, que isso é uma coisa que eu já venho observando há alguns anos em alunos meus mesmo, pessoas que têm, às vezes, uma rotina diferente. A pessoa, eu gosto de trabalhar à noite. A pessoa gosta. Só que o que acontece? A parte hormonal do nosso sistema é uma parte dela que acontece durante o sono. Ou mesmo no ciclo circadiano, né, o que é dia, o que é noite, ele acontece à noite. Então, tem alguns hormônios que vão ser liberados. Ah, e a pessoa estando acordada não vai liberar? Vai. Só que ele vai liberar uma quantidade menor. Quer dizer, a longo prazo, isso pode vir trazer algum prejuízo aí para a saúde da pessoa. E outra coisa, estresse, a gente estava falando aí, dormir pouco, não, durmo pouco, 3, 4 horas por noite e não percebi nada. Começa a pegar uma fita métrica e mede sua circunferência abdominal, para você ver o que está acontecendo. Isso aí não tem jeito. outro ponto, né, puxando para o meu quadradinho, né, do café. Então, eu oriento meus pacientes a tomarem até 200 ml de café por dia, porque parece que não, mas tem muita gente que toma muito café, tem gente que troca água pelo café, né? Tem o consumo excessivo de café. Então, E o café, a cafeína fica 6 horas no organismo. Então, eu falo pra gente procurar tomar o café aí até as 4 da tarde. Para quem gosta, né? Porque não é todo mundo que gosta, eu falo para de repente trocar esse café ou esse café com leite da noite por um chá, né? Um chazinho clarinho, ajuda bastante no sono. E é claro que não é
da noite para o dia, né? Essas estratégias, elas não vão ter um resultado rápido como uma medicação, né? Então, a gente precisa começar aos poucos. E Doro, Elaine, vou fazer uma autoanálise. Se eu treino de manhã, eu percebo que eu durmo mais cedo. Mas se eu treino mais tarde, por exemplo, se eu vou treinar às 6, 7 da noite, eu já treinei muito tarde, uma época, né? Eu gosto muito da noite, mas eu percebia que eu podia ir para balada naquele dia, porque eu ia dormir 1 hora da manhã. Tem isso? O exercício, ele estimula, faz a gente ficar mais desperto e depois cai. Para quem tem dificuldade para dormir, tentar treinar o mais cedo possível. Sim, Válida essa regra? Ela é assim, não é exatamente uma regra, mas é uma resposta fisiológica que o nosso corpo tem. Então, eu acho que é uma situação que aí a gente tem algumas variáveis que a gente tem que controlar. Por exemplo, o que normalmente é recomendado para as pessoas? Olha, se você fizer exercício leve a moderado, pelo menos moderado. Né? O moderado é você, se você não tem referência nenhuma do que é moderado para você, perceba pela sua respiração. A gente está sentado aqui, está respirando super tranquilo, nem está lembrando que a gente está respirando. Quando você vai fazer exercício, o que acontece? Aumenta a frequência cardíaca, precisa trocar mais rápido o CO2 pelo oxigênio e, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai ficar, sua respiração vai mudar. Só que tem que ser uma respiração que você consiga, por exemplo, conversar sem ter que interromper o que você está falando. E quando a gente está muito cansado, todo mundo sabe o que acontece, né? Você fica lá ofegante e vai falando uma palavra, tem que respirar várias vezes para falar outra palavra. Então, assim, o moderado é isso. Isso é o que é recomendado para que você tenha alguma melhora na sua saúde. Ótimo. Só que, para algumas pessoas, o que acontece? O exercício de nível moderado, ele já é o suficiente para te tirar da zona de conforto. Então, você vai fazer exercício. O exercício, ele trabalha com aquela parte que eu falei do sistema nervoso, que vai estimular o sistema para uma situação de estresse. Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a adrenalina, né, dilata os vasos onde precisa de mais sangue lá, melhora, né, a frequência cardíaca, ela vai mudar, né, você vai ter que respirar mais, porque precisa de mais oxigênio no sistema. A parte hormonal também ela vai se adaptar a isso, para aquele momento de estresse. Só que o exercício é uma situação onde a gente controla o nosso estresse. Mas mesmo que você pegue como padrão, que é o que é normalmente recomendado, o exercício moderado, se você fizer exercício de manhã, pode perceber, tem pessoas que acordam cedo, faz o de jejum e começa o dia. Quando está chegando lá perto do horário do almoço, o cara está morrendo de sono. Lá pelas 10 e pouco, 11 horas da manhã, começa a ter um sono na pessoa. Se ele começa a fazer exercício de manhã, ele já não percebe mais isso. Por quê? O nosso corpo é aquilo que eu falei, a gente tem todas essas modificações, você tem a questão relacionada a fazer o exercício, causou um estresse, o sistema depois tem que se refazer, e para isso, dependendo do estímulo que foi dado, vai demorar horas para acontecer. E claro, isso vai te manter mais atento. Se você fizer à noite, certamente vai te atrapalhar no sono. Aí a gente tem duas estratégias aí, que a que eu normalmente utilizo com os meus alunos se você vai fazer exercício à noite e você tem dificuldade em dormir, eu já percebi também assim, pessoa que não está fazendo nada e começou a fazer, ele muitas vezes fala, Dora, eu fiz o exercício meu, não consegui dormir. Aos poucos o corpo dele vai se acostumando e ele dorme, porque aí criam rotinas, aí tem outras coisas que o Rafa falou bem a respeito, por exemplo, criar uma rotina, tomar banho, muda a luz, vai ler. Então, quer dizer, se ele entra nessa rotina, mesmo depois com o exercício, ele acaba se adaptando. Agora, outra estratégia que geralmente eu uso com o pessoal que reclama comigo faz um exercício vigoroso. Vigoroso faz exercício para você se sentir muito, muito cansado. É algo que vai esforçar você bastante. Nessa situação, o grau de estresse é tão grande que você vai automaticamente terminar o exercício. Está super cansado, tomou um banho, puff, vai capotar e você vai acordar no outro dia. Isso é uma estratégia que a gente usa. Outra coisa que a gente precisa lembrar quando a gente faz o exercício é um estresse que a gente controla. Ótimo. E, proporcionalmente do quão difícil foi o exercício para você, no pós-exercício, quer dizer, teve toda essa situação de estresse, depois tem que ter a recuperação. Nessa recuperação, nosso corpo ele libera vários substratos, que são, as principais são as endorfinas, que trazem aquela sensação de bem-estar. Que a pessoa fala assim, que o pessoal fica viciado em fazer exercício. De certa maneira é o que acontece, porque você tem esse sentimento, eu faço o exercício, é desconfortável para mim, mas eu controlei ali o que eu estou fazendo, eu terminei de fazer o exercício, libera esses substratos, essas substâncias, né, na verdade, que fazem com que você se sinta bem.
você se sinta mais tranquilo, como o Rafael falou do animal, ficar pavio curto, né? Você fica mais tolerante a algumas situações, você convive melhor com os problemas, você administra melhor a situação. Então, isso é proporcional. E a gente tem que, por isso que é muito importante quando a gente começa a fazer exercício, você ter uma avaliação física. Avaliação física, muitas vezes a gente tem a avaliação da composição corporal, que é você ir lá pegar o peso, pegar as circunferências, né, dos membros, pegar as dobras cutâneas, ver quanto você tem de composição corporal ali, quanto é de gordura, quanto é de tecido que é livre de gordura. Mas a situação é a seguinte, essa é uma parte da avaliação. Agora existe a outra, que é a que envolve o movimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma série de exercícios de força. Quanto você consegue fazer daquele movimento? Com que carga? Isso você precisa saber. Eu vou correr. Você vai correr a que velocidade? Por quanto tempo? Então, para isso a gente precisa de referências. Né? O que a pessoa tem? Eu não consigo fazer. Consegue sim. Se você pegar, para quem não faz nada, se você pegar e marcar... Né, é um processo. Só que você precisa administrar esse processo. Né? Por exemplo, uma coisa que é simples fazer. Pô, eu nunca corri, nunca fiz nada. Anda 1 minuto e corre 1 minuto levinho para você ver. Você vai perceber que você consegue fazer isso. Né? Às vezes por 30, 40 minutos, mesmo estando totalmente descondicionado. Por quê? Você que está controlando o estresse no movimento. E certamente, se você tivesse andado o tempo inteiro, o estresse que você provocou foi muito menor do que andar 1 minuto e correr 1 minuto. Você aumentou em 50% o estresse. Então, quer dizer, algo que é positivo. Então, com relação ao sono, acho que o que é importante é isso, é você sabe identificar o que é um exercício leve, moderado e vigoroso para mim. Vigoroso que eu falo é de alta intensidade realmente para mim, né, para cada um. Sem dúvida alguma você, se você está com dificuldade em dormir, não deixar de fazer exercício à noite. Que isso aí foi uma vez uma discussão que acabou sendo gerada em um congresso que eu estava assistindo uma aula e a pessoa falou assim, quem tem diabetes e usa insulina não pode fazer exercício no horário de pico da insulina. Eu falei, tudo bem, mas na rotina que a gente tem atualmente, se a pessoa só pode fazer exercício naquele momento de pico de insulina, ele não faz exercício? A pessoa virou para mim e falou, não faz. Eu falei, então quer dizer que você faz exercício só para controlar a glicemia, você não faz exercício para ter uma melhor qualidade de vida, para mudar a composição corporal, quer dizer que o exercício só existe para isso. Então a gente vê que, às vezes, a pessoa enxerga muito de maneira limitada. E a gente não pode. Exato, por isso que eu falei, a gente tem que evitar isso. Né? Então, assim, você tem que adaptar. Eu só posso fazer exercício à noite. Só que eu faço exercício à noite, eu não durmo. Então, usa as estratégias que você consegue. Por exemplo, aumentar a intensidade do exercício é uma delas. Isso vai ajudar você a dormir melhor por conta desse... Causou estresse, o corpo vai recuperar. Nessa recuperação, libera mais endorfinas e mais outros substratos, outros neurotransmissores que vão relaxar aí seu corpo. Rafa, quando você falou do sono, tal, né, do banho, tal, enfim, a Jane e a Paty falaram de meditação, de música, e a Jane te perguntou do banho frio. É banho frio ou banho quente para relaxar? Para mim é quente. Para mim é sauna, fervendo. Frio não. Banho frio é para acordar, né? Frio de manhã, né? Para levantar, né? Aí é frio. Né? Ô, Rafa e Dório, porque eu não tenho dica nenhuma para meditação. E aí, uma dica para quem quer começar a meditar e tá ansioso, tá com a mente agitada. E aí, porque é uma coisa comum, né? Todo mundo que já ficou ansioso já ouviu assim, vai meditar, né? Mas como que a gente medita com aquela cabeça que tá parecendo um show, né? Eletrônico dentro da nossa cabeça, aquela agitação na cabeça. Uma dica aí, ou duas, enfim, Rafa, dicas pra gente meditar quando a gente tá ansioso. Tem alguma? Tem. Sempre tem dicas boas aqui pra gente conseguir, como digo agora, criar o hábito ou iniciar, né? Subir o primeiro degrau, que é o mais importante. Então, a primeira coisa, eu separei 5 açõezinhas aqui, né? E assim, a primeira delas é você, de fato, começar iniciando, imaginando que o início é devagar. Então, você precisa criar, né? Entender o hábito, criar a importância de você, de fato, parar, nem que seja 5 minutos, sabe? Você entender que esses 5 minutos por dia é importante para que você adquira o hábito, para que você consiga aumentar aos poucos. Então, meditação. Primeiramente, separa 5 minutos do seu dia, porque você, olha, 5 minutos eu vou tentar aqui desligar, tentar ficar
em repouso mental, tentar desligar os problemas, não pensar neles, tentar, de certa forma, me concentrar em mim mesmo. E assim, uma coisa importante, um ambiente tranquilo. Seria uma segunda dica, né? Você encontrar um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, livre de distrações, nada de barulho, ou o mínimo possível desses barulhos, né? Para que a gente consiga, de fato, encontrar um silêncio importante ali. Uma terceira dica, existem diversas formas de você meditar. Tem aquela maneira guiada, que você, por exemplo, você pode colocar no... Existem canais no YouTube. Né? Tem no YouTube, né? Tem ali aquele sonzinho ambiente, aquele sonzinho de natureza, aquela cachoeira, né? Ou até mesmo uma questão guiada, né? Da própria pessoa falando, né? Bem mansamente, aquela vozinha doce, né? Para que você consiga ali ir se conectando com aquilo que ela está falando, assim. Então, são várias formas. No YouTube você consegue encontrar, mas assim, para chegar no YouTube você precisa primeiro separar esse tempo, separar os 5 minutinhos, encontrar um lugar calmo para que você consiga fazer esse desligamento. Ir no YouTube, procurar aí o som de natureza, encontrar a melhor forma para que você consiga se conectar com você. Existem esses recursos online, existe também aplicativo de celular que você consegue, eu também vi aqui, existe também essas dicas, então existe também esses aplicativos de celular, você consegue ali também gerar esse momento de paz para que você consiga se ligar com você mesmo. E assim, entender, Elaine, uma dica final aqui, que a gente não vai conseguir, em curto prazo, mudar uma ansiedade. Dar uma distraída aí, né? É uma forma da gente entender isso como algo contínuo, né? Em uma semana, Rafael, não mudou nada. Mas assim, a questão não é uma semana, a questão é você, de fato, pegar esse hábito com você, de ter aquele momento para você, que seja antes de você dormir, que seja no início do seu dia, que seja depois do almoço, não importa. Um momento ali que você vai separar para você e que isso seja uma prática ao longo de um período. Porque aí sim, depois de um período, um mês, 2 meses, você consiga ver se a sua ansiedade ela está um pouco mais controlada. Porque assim, dentro de uma estratégia de ansiedade, a gente precisa muitas vezes ouvir o que a gente está pensando. O pensamento ele vem ali, a ansiedade ela brota. É preciso ouvir esse pensamento, é preciso dialogar com esse pensamento, é preciso ter essa calma. E a meditação é uma forma de você realmente se conectar com você. É uma maneira de você se acalmar e de você tentar ali uma conversa íntima você com você mesmo. E através de um som guiado, através de uma pessoa ali, você conseguir encontrar essa paz. Mas assim, é algo que não vai em uma semana, em 10 dias. É uma coisa que, primeiro, não são só 5 minutos. 5 minutos é o início. Então, você começa com 5 minutos para você adquirir o hábito. Mas a ideia é que esse tempo aumente para que você consiga, sim, ter esse momento de relaxamento e fazer com que essas questões que envolvam ansiedade, por exemplo, você consiga, através da meditação, também encontrar esse ponto. O exercício é importantíssimo, a meditação ela pode ser no final do dia, por exemplo. Né? Antes de você deitar na cama, você agora, já fiz meu exercício, já consegui me alimentar um pouco melhor, agora eu vou tentar, encontrar um ambiente calmo aqui na minha casa para eu poder dar aquela diminuída, dar aquela segurada, entrar em contato comigo mesmo, porque ali o silêncio vai fazer com que você ouça as suas preocupações, ouça as suas angústias, e aí você vai ter esse diálogo com você. Se você faz um processo psicoterapêutico, você vai levar essas impressões para o psicoterapeuta. Olha, Rafael, estava ali, comigo mesmo ali, começou a vir esses pensamentos, eu tive esse pensamento da minha infância, eu tive esse pensamento do meu trabalho. E é a única maneira da gente conseguir, através da psicoterapia, por exemplo, encontrar ali o que está, de fato, criando ali o problema. E aí você vai, junto com o profissional da saúde, você vai encontrar ali um caminho para que você consiga elaborar isso, ressignificar. Né? A angústia muitas vezes já aconteceu, é um trauma. Então a gente não vai conseguir mudar isso, mas a gente vai conseguir dar um novo significado, dar um novo sentido, entrar em contato com essa dor, entrar em contato com esse trauma. E a meditação ela faz com que você desacelere. A nossa rotina do dia a dia, como o Doro falou, como você fala, Elaine, é agenda para tudo. Então você acorda com o horário, você tem que almoçar naquele horário, tomar o café naquele horário, levar a criança para a escola, sabe? Tudo tem horário. E assim, a meditação ela é uma forma de você tentar desligar um pouco dessa rotina e você entrar em contato com o que você está sentindo ali. Né? Então é importante, 5